Voltando aqui a gravação, no caso eu parei só para poder verificar se estava tudo correto. E no caso agora chegamos nos não quadráticos. Nos não quadráticos, o primeiro que a gente chegou a comparar foi o merge sort. Esse algoritmo tem como objetivo de reordenação de estrutura linear no meio de quebra, seguindo a lógica de dividir para conquistar, fazendo intercalação em um dos N elementos existentes. Ou seja, ele é um algoritmo recursivo e ele subdivide os vetores em vetores menores. Ou seja, ele pega um vetor, sei lá, de 64. Ele divide 2 em 32, depois divide 2 para 16, depois divide 2 para 8 e assim por diante até chegar no vetor unitário. Depois que chegou no vetor unitário, ele faz as comparações. Disso ele faz a troca. Ele troca de um para o outro, ordenando, aí eu ordeno de 2 em 2. Aí depois eu ordeno de 4 em 4. Depois de 8 em 8, na hora que você vai ver o vetor, na hora que ele estiver juntando na comparação final, ele já vai estar juntado de forma totalmente ordenada. Isso é uma das vantagens que você vai notar mais pra frente nos algoritmos de ordenação. Vai ser um padrão de dividir para conquistar. Ele vai ordenar em fatores menores. E nos algoritmos que têm melhor desempenho, você vai olhar que tem essa noção, seja de pré-processamento ou seja dessa noção de dividir para conquistar. É um algoritmo meio estruturado comparado aos quadráticos anteriormente por ser uma eficiência de ordenação infinitamente superior, tendo custo n log n para ambos os casos, sendo um algoritmo sólido. Aqui, ó, mesmo em teoria, sendo um algoritmo sólido e tendo, se for olhar o quicksort, no pior caso, se n ao quadrado, mesmo ele sendo sólido em todos, tendo n log n em melhor, pior e médio caso, ele teve piores resultados comparados ao quicksort, sendo 1,7 vezes mais lento no caso médio e 5 vezes mais lento no pior caso, e 18% mais lento no melhor caso. Outra desvantagem do algoritmo é por ser recursivo e gerar novos vetores, que consomem mais memória RAM. Esse algoritmo, apesar de não ter muitas comparações e ele gasta menos recursos, ele gasta muita memória. Isso pode ser ruim dependendo do acesso de memória de um aparelho, por exemplo, um microcontrolador ou algo que você não quer que gaste muito, porque uma memória tem um custo de vida de acesso. Se você for gravando, regravando ou criando vários negócios, criando vários vetores, isso pode diminuir. Mas é claro, tem um tempo de vida útil, não é assim não, lógico. Igual, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, 1,7 vezes mais lento no caso médio e 5 vezes mais lento no pior caso. Só que você vai ver que as distâncias são extremamente pequenas. Tá vendo? Isso aqui não posso falar que é imperceptível. Você consegue ver a diferença que não é estrondosa, por exemplo, do bubble sort para um caso médio desse aqui, entendeu? Você consegue ver que existe a diferença, que é menor. O quicksort é melhor comparado. Só que a diferença não é tão discrepante comparado aos outros algoritmos. E chegando no quicksort, acredito que seja os algoritmos mais utilizados. Ele não utiliza intercalação, uma vez que não subdivide estruturas de muito menores. Ou seja, ele não faz essa divisão. Ele meio que faz uma comparação também com o vetor, ele divide ele também, só que ele não faz de forma recursiva, nesse caso. No algoritmo que eu peguei. E no caso, ele divide em partes, que faz aqui a da esquerda, a direita e a de ESC, a J e a DIR. Isso está no livro do Ziviano, onde eu olhei. Que ele faz a divisão, porque ele vai comparando os vetores. Ele vai comparando a parte I e J e pega um pivô. Geralmente o pivô é escolhido no meio ou pode ser de forma melhorada. Então você pode fazer um algoritmo que possa implementar isso de forma melhor, incluindo. E no caso ele pega o pivô, geralmente o do meio, um valor do meio, pode ser qualquer valor, só que geralmente ele pega o do meio e ele vai comparando. Ele vai comparar se o I é menor. Se for menor, ele vai andando. Assim que ele encontra o I que é maior, ele para. Aí ele pega o J, tem que ser maior. Ele vai comparando. Se for maior, maior, maior. Se for menor que o vetor, ele para. Se os dois pararem, eles fazem o swap, fazem a troca. E depois disso, continuam comparando. Assim do momento que o I e o J se passam, o I e J se passam, ele para e faz essa divisão. Da esquerda para o J, ele divide em outro subvetor, na mesma noção,
e depois divide do i da direita em outro vetor. Não sendo separado fisicamente, mas sim de forma lógica. Isso que eu quis dizer. De forma lógica, ele divide os vetores e fazem essa mesma lógica. Calcula um pivô, pega o i e o j nas pontas e vai comparando. Assim que tiver os dois parados, ele faz a troca, tem que encontrar e dividir. E na hora que você vai ver, depois que terminar todas as noções de todos os vetores, ele vai estar totalmente ordenado. As vantagens: o algoritmo que melhor performou nos meus testes, os melhores resultados comparados aos algoritmos de mesma proporção. Mesma proporção no sentido de ser n log n. E foi melhor em todas as situações analisadas. Aqui mostra o gráfico. Pior, melhor é caso médio. Mostrando sua eficiência. Vou até corrigir aqui. Em vários casos, mesmo na implementação recursiva, não houve nos testes de modificação do uso de memória. No caso, ele também é recursivo. Eu cheguei a falar que existe uma forma não recursiva e recursiva. Os dois podem ser utilizados, não tem problema nenhum. Do que eu vi que era não recursivo, teve um desempenho melhor também. E o do recursivo, que também é mostrado também no gráfico, no Rept, onde foi passado. Isso eu vou chegar mais pra frente, eu vou te mostrar. Que tem um desempenho bacana. Aqui desvantagens, aqui, mesmo sendo um algoritmo muito eficiente, chega uma desvantagem que é crucial no Quicksort. Qual que seria essa desvantagem? No Quicksort, ele existe um pior caso. O que é o pior caso? O vetor ser pegado e tem um pivô. O pivô ser o maior valor. Se for comparar o pivô como se fosse o maior valor, todos vão ser menores e maiores, no caso, na comparação. Eles vão continuar girando e na lógica que for ver, ele vai dividir o vetor, já que ele faz essa subdivisão de i a dir, ou de j a s que é a j e de i a dir, nessa divisão, ele vai fazer divisão com um vetor só, ou seja, ele vai separar o vetor em unitário. É disso vai ser o pior caso, porque ele vai fazer comparações excessivas e de forma excessiva ele vai atrasar muito o programa. Tendo mesmo sendo um algoritmo n log n, se tiver essa situação em específico, pode ocorrer do custo ser n ao quadrado, ser igual a um algoritmo quadrático no pior caso. Não que o pior caso seja ele totalmente desordenado, mas sim o pior caso é ele pegar o pivô como o maior número, que pode ocorrer também, sendo ter um desempenho muito pior. Mas esse algoritmo mais utilizado é o que mais performa em todas as comparações. Aqui teve o Shell Sort, ele possui um custo de n elevado a 1,25, ou n vezes ln de n ao quadrado. Ele é baseado no do baralho, do de inserção. E do inserção, ele é uma modificação melhorada, né? Fez uma melhora desse algoritmo. E ele tem o nome de Shell Sort pelo fato do pesquisador que desenvolveu isso ter o sobrenome de Shell. Ele utiliza a lógica de comparações também como se fosse no baralho. Ele é uma inserção, só que uma inserção melhorada que utiliza esse cálculo aqui, que é o i, que vai ser o número de comparações, dependendo do número do vetor. Ele vai ser i vezes 3 mais 1, ou seja, vai ser 4, 13, acho que é 41, e assim por diante. Vai 121 e assim vai aumentando. Não sei se esse número que eu te falei está certo, mas só que dessa lógica. Aí começa com o i começando de 1, aí vai de 4, aí vai de 13, vai para acho que é 40 e assim vai por diante. E isso vai fazer comparações. Imagina no vetor, sei lá, com 12 posições. Aí ele vai comparar, sei lá, de 4 em 4. Aí compara os 4 primeiros, aí depois vai chegar na segunda posição, vai comparar entre os 4, se tiver, e vai fazer como se fosse um pré-processamento antes da ordenação final. Ou seja, ele vai ordenar antes, depois vai ordenar na segunda parte antes, e depois vai dividir. Por exemplo, um começa com 4, por exemplo, começou com 13, o segundo, o outro com 40. Ele vai fazer essa divisão no vetor muito grande com 40, primeiro vai fazer essa pré-ordenação, depois vai fazer a pré-ordenação com 13, depois vai fazer a pré-ordenação com 4, depois vai fazer a pré-ordenação, no caso não vai ser pré, né? Vai ser a ordenação final que vai ser 1. Com essa pré-ordenação, ainda não foi provado matematicamente o porquê dela funcionar. Só que ela tem um desempenho muito melhor, chegando a ter uma performance muito boa comparado ao algoritmo original. Não é provado matematicamente ainda, só que é um desempenho muito bacana
E é um dos algoritmos de seleção que realmente funciona. E ele segue a mesma lógica. O pior caso desse aqui vai ser quando ele vai ter que chegar aí e fazer a comparação. De qual forma?